Olá, meu nome é Natália Ferreira, sou aluna do Instituto Federal do Triângulo Mineiro e estarei falando para vocês um pouquinho sobre o RAID. Esse assunto faz parte da disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores, que tem como administrador o professor Rafael Marciano. O que é RAID? RAID é um acrônimo para Conjunto Redundante de Discos Independentes. O termo é usado para se referir a uma tecnologia onde mais de um disco de armazenamento é utilizado simultaneamente. Para isso, é preciso usar uma controladora de RAID, que pode estar no próprio sistema, como um Windows ou em um chip no computador, como na placa-mãe ou placa específica. Em termos simples, é uma tecnologia que permite utilizar múltiplos discos de armazenamento como um conjunto. Em muitos casos, isso é mais interessante do que usá-la separadamente de maneira tradicional. Uma unidade RAID pode ser criada com 2 discos, mas é possível utilizar até dezenas de discos ao mesmo tempo, desde que o controlador ou até mesmo os controladores RAID em suporte. Mas também é possível combinar unidade de RAID fazendo o RAID de RAID. Como o RAID funciona? Já o foco do Stripe é o desempenho. No Stripe, os dados gravados são distribuídos entre os discos do conjunto. No momento da leitura, os dados podem ser alternadamente de todos os discos, com quase o mesmo ganho de leitura do espelhamento. Por outro lado, como os arquivos são particionados entre os discos do conjunto, a velocidade de escrita também é maior. Se você tem 3 discos no conjunto e quer gravar um arquivo de 300 MB, por exemplo, cada disco precisa apenas gravar 100 MB de dados e não 300. Não há, como no espelhamento, nenhuma perda do espaço de armazenamento oferecido. Se o volume tiver 3 discos de 1 TB, o espaço disponível será 3 TB. Por outro lado, o Stripe deixa os dados altamente vulneráveis. Se qualquer um dos discos do conjunto falhar, todos os dados são perdidos, pois, em geral, não é possível recuperar a parte faltante dos dados a partir do que ficar nos outros discos. Desse modo, quanto mais disco o conjunto tiver, maior a chance de perda total dos dados. Para diminuir esse risco, certas formas de RAID utilizam diferentes técnicas de paridade. O que são os números do RAID, como RAID 0 e RAID 1. O nível do RAID, normalmente indicado por um número, indica qual tecnologia que está em uso. O RAID 0 é o Stripe, enquanto o RAID 1 é o espelhamento. Existem outros níveis de RAID que combinam essas tecnologias, como o RAID 5, o RAID 1 mais 0 ou o RAID 0 mais 1. Essas outras tecnologias são capazes de utilizar com mais eficácia os discos instalados em conjuntos maiores, combinando recursos de recuperação de dados ou espelhamento e Stripe para o aumento de desempenho. No caso do RAID 5, por exemplo, que requer ao menos 3 discos para ser usado, um disco do volume pode falhar sem comprometer os dados. 2 falhas, porém, resultam na perda dos arquivos. Desse modo, ele dá alguma redundância e segurança como o RAID 1, mas também fornece desempenho. O RAID é pouco usado em ambientes domésticos. Quando é usado, porém, é comum apenas usar o RAID 1 ou o RAID 0. O que é preciso para usar RAID? Além de ao menos 2 discos rígidos, é preciso uma configuração em uma controladora RAID para montá-los como um conjunto. Muitas placas-mães possuem controladoras RAIDs embutidas. Basta instalar os discos e fazer a configuração do conjunto RAID da maneira indicada ao manual, normalmente no setup ou em uma tela própria para essa tarefa. Além disso, é ideal que a configuração de RAID seja feita antes de instalar o sistema operacional, especialmente se o sistema for instalado na própria unidade com o RAID. No entanto, com o sistema instalado, às vezes é possível fazer a configuração do RAID de forma bastante intuitiva, usando um programa fornecido pelo fabricante da placa ou do chip.
Essa imagem é uma tela de setup da placa-mãe com volume de RAID 1. Também é possível criar um volume de RAID no Windows. Para isso, é necessário abrir o gerenciamento do computador, clique direito em este computador ou computador e gerenciar. E depois acessar a área gerenciamento de disco. Lá é preciso que os discos que farão parte do conjunto estejam como espaço não alocado. Se houver uma partição, é preciso apagá-la, o que ocasiona a perda dos dados. Depois, basta clicar com o botão direito e ir em Novo Volume Distribuído, Stripe, ou Novo Volume Espelhado, Mirror. Essas opções não estarão disponíveis se você não tiver ao menos 2 espaços não alocados que podem ser configurados em RAID. Seguindo o assistente na tela, você terá que informar quais discos farão parte do conjunto, definir o tamanho e a letra da unidade. Depois disso, sua unidade RAID estará pronta para uso. Vale ressaltar que usar um RAID como uma controladora de hardware tende a ter um desempenho superior a qualquer solução de software. Então, a configuração pelo Windows deve ser usada apenas em último caso ou se desempenho não for uma prioridade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham entendido o que é o RAID e o seu funcionamento. Obrigada!